Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, história, arqueologia e hoje com uma aula toda especial que eu estou gravando aqui de Siló, ou Shiló, como dizem em hebraico. Esta aula, na verdade, este bate-papo, digamos assim, eu já anunciei dias atrás para várias pessoas através de mensagens de e-mail que eu iria falar sobre um personagem que é para mim uma figura-chave para todas as pessoas que estão lidando com a educação de jovens, crianças e pré-adolescentes principalmente. Você que é pai, você que é mãe, ou mesmo você que não tem filhos, mas quer a responsabilidade de educar esta nova geração nos caminhos do Senhor, o bate-papo de hoje é especial para você. Por isso que eu vim aqui em Siló apenas para gravar este vídeo para vocês. Então hoje promete muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o local onde nós estamos. Aqui é o assentamento arqueológico e essas pedras que vocês estão vendo aqui são a muralha cananita que havia aqui na cidade, mesmo antes da chegada dos hebreus. Agora vamos fazer um resumo sobre Siló. Este lugar aqui foi, digamos assim, a primeira capital das 12 tribos de Israel. Se você olhar na sua Bíblia, ali no livro de Josué e depois também no livro de Juízes, você tem o contexto maior desse cenário aqui. O que aconteceu? Depois que o povo saiu do Egito, você sabe que eles ficaram 40 anos peregrinando sobre a terra ali no deserto do Sinai, sem poder entrar em Canaã por causa da desobediência. E Deus acabou dando um remédio amargo para os hebreus. Deus falou, olha, eu vou cumprir a minha promessa a Abraão, que eu daria a terra aos descendentes de Abraão, porém vocês estão tão despreparados, emocionalmente, espiritualmente, que eu não deixarei que vocês entrem na terra da promessa. Esta geração que viu a mão poderosa de Deus tirando-os do Egito, acabou morrendo no deserto. Mas pela misericórdia de Deus, os descendentes entraram na terra prometida. E quando entraram, entraram na forma de 12 tribos representando os 12 filhos de Israel. Aí, Josué, que foi o substituto de Moisés, reuniu as 12 tribos aqui, nesse lugar onde eu estou, exatamente aqui. E aqui, Josué, orientado por Deus, começou a separar o território que seria de cada tribo. Eles ficaram um pouco apreensivos, sabem por quê? Aqui em redor, toda essa parte que vocês estão vendo ali, era o antigo território dos filisteus. Ou seja, os filisteus eram um povo realmente implacável, voltado para a guerra, para a batalha, pelo espólio de guerra. Eram mercenários muitas vezes na forma do combate, eles se vendiam para ficar a favor de alguém, eles depredavam os lugares, ou seja, a fama dos filisteus não era das melhores. Não apenas na Bíblia, mesmo documentos não bíblicos, como por exemplo dos egípcios, falavam dos filisteus chamados de Pelechet, o povo do mar, como sendo realmente pessoas implacáveis, ou seja, pessoas que eles eram terríveis na sua atuação, eram pessoas realmente de má índole, você entende? E os hebreus tinham medo desse povo. Mas Josué falou, escuta, vocês se esqueceram que, por ordem de Deus, eu substituí Moisés e conduzi vocês até aqui? Confiem em Deus. E Deus me orientou a fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos dividir o território para cada tribo e vocês vão ocupar esse território, vão plantar, vão colher. E Deus me orientou que os levitas devem ficar aqui em Siló. E aqui em Siló eles devem armar a Arca da Aliança e o tabernáculo que está em volta da Arca da Aliança. Ou seja, o santuário, o Mishkan, como diz em hebraico, que acompanhou o povo durante toda a sua peregrinação pelo deserto, deveria agora ser montado de maneira definitiva aqui. Se você ler o livro de Êxodo, por exemplo, o livro de Levíticos e até o Deuteronômio, você vai ver que esse santuário, esse tabernáculo móvel, ele acompanhava o povo durante toda a sua trajetória pelo deserto. O povo andava, o tabernáculo ia atrás. Eles desmontavam o tabernáculo, acompanhavam o povo. Quando o povo se assentava numa parte do deserto por um período de tempo, o santuário era armado e ali eles ofereciam o sacrifício. Agora, uma vez que o povo já se assentou em Canaã, na terra da promessa, não seria mais nômade, o santuário não teria por que ficar sendo montado e desmontado. Então eles montaram o tabernáculo aqui. E eu vou mostrar para você o
principal lugar do ponto de vista arqueológico onde o tabernáculo foi montado. E as medidas são exatamente aquelas medidas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, confirmando que há uma historicidade no relato. E a partir do momento que o santuário foi montado aqui, os levitas deveriam tomar conta do tabernáculo todos os dias. Eles deveriam tomar conta, cuidar dos sacrifícios diários, das ovelhas, das ofertas. E o povo de todas as tribos deveriam vir a esse lugar pelo menos 3 vezes no ano. 3 vezes de acordo com as festas religiosas que o povo tinha que participar, tá certo? Especialmente a festa da Páscoa. Então você tinha a festa da Páscoa, você tinha a festa dos tabernáculos e você tinha a festa das semanas, também chamada festa do Pentecostes. Olha a sabedoria de Deus. Ao colocar o santuário armado aqui e determinar que o povo deveria vir para cá, de todas as tribos, para aqui decidir as suas demandas jurídicas, sociais, econômicas e especialmente as demandas espirituais religiosas, Deus fez com que as tribos continuassem unidas. Porque uma vez que eles não tinham um rei, cada tribo podia agora eleger o seu líder e se tornar independente umas das outras. Então Deus, de maneira muito sábia, orientou Josué e depois os líderes seguintes, a fazerem desse lugar a primeira capital do povo de Israel. E eles não viriam para visitar um rei, eles viriam para visitar o tabernáculo. E os levitas que cuidavam do tabernáculo não deveriam plantar nem colher. Todas as tribos deveriam tirar 10% de toda a sua colheita para fazer o sustento da tribo de Levi, a fim de que estes, durante o tempo em que deveriam estar plantando e colhendo, estariam cuidando do santuário, do fogo do sacrifício, do altar de incenso e do ritual que dia após dia era feito aqui em homenagem a Deus, em honra a Deus e ao mesmo tempo de forma pedagógica para ensinar para o povo a história da redenção. E foi aqui que tudo isso aconteceu. Agora, durante o passar do tempo, o povo tinha os seus juízes, que comandavam o povo. Quando os filisteus vinham atacar aqui, o povo mandava os juízes defendiam o povo. Essa parte dos juízes da Bíblia não significam necessariamente um juiz do ponto de vista jurídico, como nós temos hoje. Era um juiz mais no sentido de um libertador do povo. Aliás, um dos mais famosos juízes foi Sansão, mas nós tivemos também a presença feminina com Débora. Agora, onde ficaria o santuário nessa época? Você quer ver? Então vem comigo que eu vou mostrar para você o lugar do santuário e nós vamos caminhando na nossa história até chegar a um episódio incrível que aconteceu aqui envolvendo uma mulher chamada Ana que queria ter um filho. Mas essa história eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos primeiro conhecer o lugar do tabernáculo. Vem comigo. Era esse lugar aqui, olha. Eu sei que para vocês é apenas um monte de pedras, mas esta parede de pedras que você está vendo aqui, ela iria toda essa área até lá e também toda aquela frente, e a distância que tem aqui deste pátio era justamente a distância e as medidas que nós temos na Bíblia Sagrada sobre o tabernáculo. Então, do ponto de vista arqueológico, a chance do tabernáculo ter sido montado aqui é acima de 90%. Então as pessoas vinham de todas as tribos, trazendo seus representantes, é claro, e aqueles traziam a sua oferta, o seu sacrifício, aqueles oravam a Deus. Mas com o passar do tempo, como infelizmente acontece em muitas instituições, mesmo aquelas de origem divina, mas que são comandadas por homens, começou a acontecer muita corrupção aqui no tabernáculo. Havia um sumo sacerdote que era temente a Deus, era um homem honesto, era um homem, como eu diria, sincero, mas infelizmente fraco na forma de educar os seus filhos. Eu estou falando de Eli. E os seus 2 filhos, além de serem corruptos, eles acabavam valendo-se da posição de filhos do sumo sacerdote e trazendo mais apostasia para esse lugar. As pessoas viam isso. E eu quero que você imagine comigo um pouco agora aquilo que essas pedras testemunharam e a Bíblia nos relata. A tristeza de você vir com a sua oferta e vendo os filhos do sumo sacerdote, que deveriam dar o exemplo, sendo justamente aqueles que estavam se valendo do seu cargo, dos seus títulos, e levando outros levitas a serem tão corruptos como eles. Justamente nesse lugar. Era desanimador. A Bíblia fala que muitas tribos pararam de vir aqui justamente por causa disso, por causa
que o ambiente já não estava mais tão espiritual. Isto talvez se assemelha a grandes crises espirituais e morais que nós estamos vivendo hoje em nosso tempo. Crises que levam muitos pais a questionarem: será que eu vou conseguir deixar o meu filho nos caminhos de Deus? Porque antes era apenas separá-los dos filisteus, mas agora, mesmo aqui dentro do santuário, é difícil educar o meu filho, porque até aqui dentro, onde ele deveria ter uma influência espiritual, judaica, ele também está tendo uma influência pagã. O lugar que era para protegê-lo do mundo, infelizmente, está trazendo o mundo para dentro do povo de Deus. Muitos ficaram realmente desanimados. Então, se hoje você está um pouco assim, sem esperança em relação ao futuro, por tantas notícias ruins que a gente recebe sobre educação, sobre filhos, sobre corrupção de menores, onde coisas que você aprendeu como sendo erradas, hoje são divulgadas e até aplaudidas através de youtubers e influencers da internet, você está numa situação parecida com aquelas famílias que vinham aqui. Mas olha que interessante, é o momento da adversidade, é o momento da extremidade que muitas vezes é a oportunidade de Deus. E teve uma família que continuou vindo aqui a despeito dos problemas. Eles não pararam de cultuar a Deus. Mas sobre essa família, eu vou falar dali de baixo para você. Antes, porém, de continuar com a nossa trajetória, eu resolvi parar primeiro nesses mapas aqui para dar para vocês um preâmbulo, digamos assim, geográfico do que aconteceu aqui, para que fique mais didática para você a história, a narrativa e a importância aqui da região de Siló. Vamos lembrar primeiro da saída do povo de Israel do Egito. Eles saíram do Egito, da terra de Ramsés, passaram por Sucot, e aí eles foram vagueando pelo deserto de Sim, e ficaram durante 40 anos aqui na península do Sinai, tá certo? Aqui, o Monte Sinai, local tradicional onde Deus deu os 10 mandamentos. Depois da península do Sinai, eles foram descendo, subiram por aqui, continuaram por Kadesh Barnea, vieram até aqui. Quando chegou para entrar na Terra Prometida, aqui era a região dos Edomitas, dos descendentes de Esaú. Então Deus disse: vocês não vão guerrear com os descendentes de Esaú, porque eles são seus irmãos. E os edomitas não queriam permitir que o povo de Israel passasse por suas terras. Essa região hoje aqui é a Jordânia, aqui é o Egito e aqui embaixo está a Arábia Saudita. Então Israel acabou dando uma volta para não guerrear com os edomitas, e aqui nessa parte é o Monte Nebo, onde Moisés vê a terra da promessa apenas do alto do monte, mas Deus lhe avisa que ele não vai habitar na terra, ele não vai entrar na terra prometida com as tribos. Moisés morre e Josué assume o comando. Eles então atravessam o Rio Jordão, exatamente nessa área, passam por Gilgal, onde houve justamente aquele juramento, o erguimento de um altar. Depois eles entram em combate armado contra Jericó, contra vários outros povos, até finalmente eles chegarem a Siló. Quando o povo de Israel chega em Siló, daqui Josué divide todo o território entre as 12 tribos. Ou seja, Siló, esse lugar que eu apontei no mapa, é onde nós estamos. E como é que foi a divisão da terra? Aqui você tem um outro mapa, já da terra prometida, com todas as tribos em sua respectiva região. Você tem a tribo de Manassés, a tribo de Gileade, a tribo de Gate, Ruben, Simeão, Judá. E Siló, se você for olhar bem, Siló está aqui no meio das tribos. Então, como eu já falei, Siló serviu de primeira capital, digamos assim, do povo de Israel. Aqui que a Arca da Aliança, que então sempre era transportada junto com o tabernáculo, que era montado e desmontado, aqui se tornou fixo. Mas nessa época de corrupção que começou a acontecer aqui, a Bíblia conta um capítulo muito triste da história. Quando os filisteus vinham atacar o povo aqui, os filisteus, por serem pagãos, traziam seus deuses, como se fossem quase um amuleto de proteção. Sabe esse pessoal que usa figa, trevo de quatro folhas, ou mesmo uma ferradura atrás da porta? Os pagãos também tinham muito isso, e eles traziam junto com o povo os seus deuses.
Só que Israel, quando ia batalhar, não levava os seus deuses. Primeiro, porque Israel só tinha um Deus. Segundo, que esse Deus não era para ser adorado em forma de imagens de escultura, nem relevos, nem gravuras. Então eles tinham que ir apenas com um Deus invisível a olhos humanos. Mas você sabe como é. Sempre tem aqueles que querem saber mais do que Deus e querem, assim, arrumar uma motivação psicológica, social ou histórica para fazer com que o povo siga no caminho diferente do que Deus orientou. Então alguém teve uma ideia. Já que não podemos levar uma imagem de escultura do nosso Deus, mas temos que dar para o povo um referencial visível, vamos levar a Arca da Aliança. Que ideia mais trágica. Eles levaram a Arca da Aliança. E o resultado, a bênção de Deus se saiu. Aqui nós temos de novo a cidade de Siló. E o que aconteceu? Quando a Arca da Aliança foi levada, foi retirada do tabernáculo e levada para o combate com os filisteus não só venceram a guerra, como tomaram a Arca da Aliança. Eles tomaram a Arca da Aliança e começaram a andar com ela em várias cidades do território filisteu. Afec, Asdod, Gate, Beit Shemesh. E várias pragas, de acordo com a Bíblia, começaram a acontecer entre os filisteus como sendo um sinal de que Deus desaprovava o que eles estavam fazendo com a arca. Eles chegaram a colocar a arca dentro do templo do deus Dagon, e a estátua do deus Dagon amanhecia caída de frente para a arca, numa última vez, inclusive, com as mãos cortadas. Os filisteus, então, desesperados, acabaram devolvendo a arca da aliança para os hebreus, que a levaram para Kiriat Jearim, depois para Jerusalém. E o tabernáculo? Essa é outra parte triste da história. Quando os filisteus tomaram a arca, eles acabaram sendo assim movidos por um sentimento de autoconfiança, vieram e destruíram não apenas a cidade de Siló, mas também o tabernáculo. E o tabernáculo, que ficou aqui por volta de 360 anos, agora foi destruído. A única coisa que sobrou desse primeiro tabernáculo foi a Arca da Aliança, que foi devolvida. Então, pasmem, até a construção do templo em Jerusalém por Salomão, o tabernáculo ficou separado da arca. A arca ficou em Kiriat Jearim por um tempo e o santuário ficou, em primeiro lugar, em Nob, e depois de Nob, que ele foi transferido para Jerusalém quando Salomão constrói o templo. Então esses mapas aqui dão uma ideia do que aconteceu nesses lugares aqui, nesta região, e outros elementos a mais que eu vou contando aos poucos para você. Imagine as famílias dos hebreus vindo para cá, de várias tribos. Esse lugar onde eu estou aqui, se você prestar atenção, ele foi cavado na rocha, é um antigo lagar. O lagar é onde eles amassavam as uvas para preparar vinho. Você tem lugar aqui para colocar o vinho escorria aqui, as uvas também você podia coletar ali. E eu imagino as pessoas vindo para cá, preparando a sua colheita, comemorando, mas cada ano que passava, menos tribos vinham, menos representantes das tribos compareciam, e eu posso até imaginar o comentário feito, quem sabe, por alguém que estava aqui, olha, amassando as uvas e comentando um com o outro: você está vendo a corrupção dos filhos de Eli? Cada ano que passa, menos pessoas vêm visitar esse lugar aqui. Eles estavam bem desanimados, como eu disse, em relação ao futuro do povo de Israel. Preocupações talvez semelhantes a muitas que você enfrenta até hoje na educação de crianças, jovens, adolescentes. Aí eu falei com vocês que eu iria contar a história de uma família. Vou fazer melhor. Eu vou ler na Bíblia. Eu separei aqui no meu celular a história que está em 1 Samuel, capítulo 1. Diz a Bíblia assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Era muito importante essa questão. Aqui você pode pensar assim, se eu escrevesse a Bíblia, eu nem ia falar neto de fulano, de Beltrano, é porque a nossa geração perdeu uma coisa muito importante que havia no passado: a noção de pertencimento familiar. Se alguém dos anos 1910 ou do século XIX ressuscitasse hoje e entrasse na casa assim dos seus bisnetos, tataranetos, a primeira coisa que essa pessoa ia perguntar seria: onde estão as fotos de família? E elas se surpreenderiam que, ao invés de nós termos na nossa casa fotos, quadros de família, talvez você teria um postal de um cantor famoso,
Ou quem sabe um boneco do Mickey Mouse que as crianças trouxeram da Disney. Mas em muitas casas hoje não vemos mais as fotos de família. Na verdade, muitos de nós, se perguntarmos qual é o nome do seu avô, da sua avó, até vai, do seu bisavô, já começa a diminuir o número daqueles que sabem dizer o nome dos seus bisavós. Tataravós, menos ainda. Apesar de hoje ter uma certa moda de pessoas até pagarem para descobrir o seu exame de DNA e algumas poucas pessoas que até fazem o brasão da família, a maior parte das pessoas não estão preocupadas com os seus ancestrais. Na verdade, eles nem interessam saber quem foi o seu bisavô, tataravô. Essa noção de pertencimento que no passado era tão importante, hoje não há mais. Sabe por que a Bíblia coloca tantos ancestrais? Eu vou dar uma lição para vocês que eu aprendi aqui no Oriente Médio, no deserto. No deserto. Se você se perde no deserto e um beduíno o encontra, a primeira coisa que ele vai perguntar é qual o seu nome. E você não dirá simplesmente, eu sou Rodrigo. Essa resposta é incompleta e estranha. Você dirá para ele, eu sou Rodrigo, filho de Wilson, neto de Francisco. Você começa a falar o seu nome e da sua ancestralidade. E à medida que você vai citando os nomes dos seus ancestrais, e pode acreditar, eles decoram, eles memorizam o nome dos ancestrais. Eu conheci beduínos, por exemplo, no Sudão, que eram analfabetos de pai e mãe, mas ele citava 30 nomes dos ancestrais dele. Por quê? Enquanto eu estou citando o nome dos meus ancestrais e a tribo a que eu pertenço, você, ou aquele que me encontrou, estará também pensando na ancestralidade dele para ver se lá atrás tem algum grau de relacionamento, ainda que amistoso, entre os seus ancestrais e os ancestrais dele. E se houver um grau de amizade, você está são e salvo porque esse beduíno vai tratar você como um membro da família dele. Por isso que no deserto, saber o nome dos seus ancestrais é algo tão valioso, mas tão valioso, como saber inglês se você está perdido no centro de um país que você não fala o idioma dali. Continuando. A Bíblia fala que esse Eucana tinha duas mulheres. Naquela época, os homens tinham a poligamia que era tolerada por Deus. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E você sabe, esses dois filhos de Eli são exatamente aqueles que eu mencionei como sendo não apenas corruptos, mas os líderes, chefes de toda a corrupção que havia nesse lugar. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Naquela época, tudo que acontecia na vida de alguém, eles entendiam como sendo bênção ou castigo do Senhor. E sabe, deixe-me partilhar com vocês um pouco da emoção que eu sinto todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ensinar a Bíblia no local onde a história aconteceu, como estou fazendo agora para você através desse vídeo. Este lagar onde eu estou aqui testemunhou esse ambiente. Foi em algum canto, a poucos metros de onde eu estou, que Ana veio e chorava, perguntando a Deus por que eu não tenho um filho. Por que, Senhor, que eu não tenho um filho? E quem sabe, em algum lugar dessas montanhas, aqui perto, o marido dela montava sua tenda para dormir com a sua primeira esposa, com Penina, com os filhos que ela tinha, e Ana largava de noite e vinha aqui e chorava, e chorava, e chorava, dia após dia. O momento de festa para ela era um momento de decepção. Até que um dia, o sumo sacerdote Eli, a viu orando. E ela orava e ficava batendo no peito, como fazem as mulheres do Oriente Médio, e balbuciando a sua prece. Ele pensou até que ela estava bêbada e até a repreendeu num determinado momento. E falou assim, olha, você está bêbada, mulher, essa hora do dia? Respeite, esse é um lugar sagrado. E ela disse, Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou apenas querendo um filho da parte do Senhor. Aquela resposta que ela deu foi tão tocante ao sumo sacerdote Eli que ele ficou até constrangido por tê-la julgado mal. E ele falou, olha, pela graça do Senhor, você terá o seu filho.
E ela prometeu: se eu tiver esse filho, eu o trarei ao Senhor. Aliás, essa oração de Ana, ela é tão importante que eu vou tomar um momento aqui para lê-la para vocês na Bíblia, porque os sábios judeus, olha que interessante, o judaísmo de modo geral e também o cristianismo em boa parte, foi uma religião muito masculinizada. Embora nós tenhamos um núcleo agora de judaísmo mais reformado, que aceita, por exemplo, mulheres no rabinismo, naquele tempo apenas os homens eram sacerdotes, apenas as mulheres podiam ser rabinas, na época do rabinismo, é claro. Então era uma religião mais masculinizada. Porém, a despeito disso, esta religião acabou entendendo que a oração de Ana seria o símbolo de todas as orações que você poderia ter na Bíblia. Os sábios do judaísmo, quando queriam pegar uma oração modelo para nós cristãos, é a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, mas no judaísmo a oração modelo é a oração de Ana, porque foi uma oração feita com o coração. Eu vou ler uma parte da oração de Ana para vocês, está em 1 Samuel capítulo 2. Ana fez a seguinte oração: como me sinto feliz no Senhor, naquele tenho novas forças. Agora já posso responder a quem me quer mal, porque o Senhor deu a solução ao meu problema. Como me sinto feliz. Ninguém é tão santo como o Senhor. Não há outro Deus. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e altivos. O Senhor é o Deus de sabedoria. Ele julgará as vossas orações. Os arcos dos heróis foram quebrados. Os que fraquejam foram revestidos de força. Os que viviam na fartura, agora, dão tudo por uma códea de pão. Os que andavam a morrer de fome, agora são fartos. A que era estéril, agora tem 7 filhos. E a que ia sempre sem filhos, agora deixou de os ter. O Senhor é quem tira a vida, mas também é quem dá a vida. Ele faz descer ao mundo dos mortos e levanta novamente os que para lá se foram. Ou seja, ela reconhecia que quer na riqueza ou na pobreza, na fartura ou na fome, na chuva ou no sol, tudo vem do Senhor. E devemos sempre dar graças ao Senhor. Lembra a história que eu contei para vocês de ser importante no deserto saber o nome dos seus ancestrais? Pois eu vou dar agora para você uma outra lição cultural. Tão importante quanto saber o nome dos seus ancestrais é saber o significado do seu nome. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Na nossa cultura ocidental, os nomes são escolhidos porque estão na moda, porque você acha bonito. Vai nascer um bebê, a mãe já começa a pedir sugestões para a família. Ou compra aqueles livrinhos de significados de nomes para as crianças. Mas naquele tempo da Bíblia, o nome era escolhido pelo sentido que ele tinha, pelo seu significado, porque era algo referente ao momento em que aquela criança nasceu ou ao desejo dos seus pais para aquela criança. E com poucas exceções, na maior parte das vezes, quem escolhia o nome da criança era a mãe. E o nome só era revelado para a comunidade, para os parentes, depois da circuncisão do menino. Isso no caso de ser um menino, é claro. Ana fez exatamente isso. E qual o nome que ela escolheu para a criança? Samuel, que em hebraico é Shmuel. Esse nome em hebraico é muito bonito, Shmuel. Shmuel é a junção do verbo chamar, ouvir, com a palavra El, que é Deus. Por exemplo, quando o judeu recita a sua profissão de fé, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, ele diz, Shema Israel Adonai Eloheinu. Shema Israel, ouve, escuta, ó Israel, o Senhor, Deus, é nosso Deus. Shema Israel, da palavra Shema, Shmuel. Deus escuta, Deus ouve. Deus ouve a oração de mães que, como Ana, estão ouvindo agora o que eu estou falando e estão nesse momento pensando, oh meu Deus, eu estou tão preocupada com o meu filho que está fora dos caminhos do Senhor. Senhor, eu estou grávida, como eu vou criar esse caminho, esse meu filho nos caminhos de Deus? Senhor, como eu vou fazer para que meu filho, minha filhinha continuem na igreja? Senhor, como eu posso competir com o mundo na vida do meu filho? Deus ainda escuta as orações que as Anas estão fazendo hoje.
E sabe, muitas vezes, eu vou contar um segredinho para você. Às vezes, um anjo de Deus vai em meio a um lugar de promiscuidade para livrar um jovem, e quando os anjos do mal querem impedir esse anjo do bem de chegar, eles talvez argumentam: você não tem o direito de estar aqui porque esse jovem, em momento algum, orou pedindo a sua presença. Porém, o anjo de Deus pode responder: ele não orou, mas existe uma mãe de joelhos neste momento orando por ele. E nós viemos para atender a oração daquela mãe. E podem acreditar em mim, muito pode a oração de uma mãe, de um pai sincero a Deus. Portanto, interceda pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, pelos seus alunos, quem for professor. Interceda pelos jovens da igreja, coloque-os no altar de Deus. Ore pelo filho que você ainda não teve. Entenda que Deus vai ouvir a sua oração, porque Ele é um Deus que escuta. Shmuel, o Deus que ouve, que atende. E isto foi tão forte na criação daquele menino, que a mãe falou: olha, quando você ficar maiorzinho, eu vou levar você para ser criado no templo. E isso é interessante porque eu falei com vocês que esse lugar aqui estava promíscuo. As pessoas não estavam com religiosidade mais. Hofni e Finéias estavam completamente desviados do caminho do Senhor e aparentemente Eli não fazia nada. Talvez muitas pessoas falaram assim: Ana, mas você vai deixar que o seu filho seja criado lá no tabernáculo, onde tanta coisa errada está acontecendo? O mesmo argumento que talvez muitos pais usam hoje para falar assim: você vai colocar o seu filho numa escola cristã, mas lá também tem problemas. Você vai ficar insistindo para o seu filho ir para a igreja com tanta coisa errada lá? Sim, eu vou investir na educação cristã do meu filho, da minha filha. Eu vou levá-lo para o tabernáculo. E ela entregou o seu filho tão amado ao sumo sacerdote Eli. E aqui, aquela criança começou a crescer. E um dia, aquela criança que foi gerada no ventre de Ana, que foi solicitada nesse lugar, escutou o próprio Senhor chamando-o pelo nome. Shmuel. Ele acordou, foi até a cama de Eli. Senhor, o senhor está me chamando? Não, Samuel, não estou te chamando, volte a dormir. Novamente, Shmuel. E depois de algumas repetidas vozes, o sacerdote disse para ele: quando você ouvir essa voz, diga: Senhor, o que o senhor quer de mim? Deus estava ali treinando ou preparando um jovenzinho que seria o grande juiz, o líder de todo esse povo, um profeta e aquele que haveria de ungir os primeiros reis de Israel, Samuel. A história dele, hoje registrada na Bíblia e confirmada pelos achados arqueológicos que nós estamos encontrando aqui, é exatamente o resumo de uma prece que foi feita por uma mãe que se preocupava com o filho que nem havia nascido e queria entregá-lo nos caminhos do Senhor. Mas ainda quero falar outra coisa importante para vocês. Eu vou terminar esse assunto lá em cima. Vem comigo. Eu trouxe vocês aqui, perto dessas pedras milenares, para terminar a nossa aula de uma maneira assim muito positiva e fazer um apelo para você. Você provavelmente já percebeu que as crianças de hoje podem realizar grandes feitos como aquelas do passado, especialmente se desde cedo elas forem colocadas aos pés do Salvador numa educação cristã. Mas às vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, não é mesmo? Todo mundo sabe que às vezes é difícil, por exemplo, explicar a Bíblia, que é uma linguagem complexa, para crianças, ou até mesmo difícil fazê-las interessarem-se pelas histórias da Bíblia. Você já percebeu que tudo que eu faço na TV Novo Tempo, na internet, nas minhas redes sociais, através do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, enfim, tudo é uma maneira de tornar a Bíblia mais palatável, tanto para jovens, adultos, mas também para crianças. Eu quero que esse aprendizado chegue a todas as pessoas. Eu tenho algumas formações que eu estou acostumado a usar para ensinar para adultos, mas eu quero confessar para você que ensinar de maneira didática para crianças é muito mais complicado. Então eu pedi a ajuda de 3 pessoas para me fornecerem um auxílio nesta matéria, ou seja, como ensinar a Bíblia de maneira palatável, fácil e gostosa para os seus filhos. Então nós reunimos esses especialistas com aulas incríveis que você vai receber como bônus do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Mas note, só vai valer
para quem se inscrever no curso agora no mês de agosto, então fique atento. Serão aulas explicativas, muito bem didáticas, de como contar histórias para crianças, como prender a atenção delas e atrair também a sua atenção para essas marcantes histórias da Bíblia Sagrada. Será um ensino que ficará com elas para sempre. O conteúdo foi preparado para crianças, mas não está limitado apenas a pais. Você que é professor, que é tio, que é avó, enfim, que quer ter uma linguagem para atingir as crianças, não pode perder esta oportunidade. Eu mesmo estou me valendo desse curso e eu tenho certeza que será uma grande bênção para você e para as futuras gerações. Então é simples, clique no link aqui abaixo para você conhecer melhor este benefício. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.